Olá pessoal, espero muito que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Tech. Hoje a gente vai dar seguimento aí ao estudo do capítulo 12 do livro Amando a Deus no Mundo. Espero muito também que você continue firme nesse nosso propósito desse ano, que é de construirmos juntos uma cosmovisão reformada, né? Uma cosmovisão bíblica, né? Baseada aí nos princípios da fé reformada. E o capítulo 12 hoje ele vai encerrar uma outra sessão aí deste livro, que vai tratar aí do relacionamento entre o cristão e a arte. Essa basicamente vai ser a nossa agenda de hoje, iniciando aí com alguns aspectos da introdução do assunto. Nós vamos falar a respeito da legitimidade da arte, vamos resgatar um breve histórico da arte e discutimos aí sobre os principais critérios de avaliação da arte, ou de como o cristão pode avaliar de maneira qualificada a boa arte. Por fim, é claro, a conclusão aí com as principais lições aprendidas dessa lição. Algumas das perguntas, né, que a gente que essa lição vem tratar e vem responder, são essas aqui. Será que o cristão pode apreciar uma arte que não seja cristã, ou que não seja produzida por pessoas cristãs? E quanto à esfera eclesiástica, né, a esfera da igreja, qual expressão de arte é válida? Né? Por fim, qual deve ser, de fato, a relação entre o cristão e a arte, seja ela de qual tipo for essa expressão de arte? Então, a nossa discussão, né, espera-se que ao final dessa nossa discussão, né, dessa aula, a gente consiga de fato responder a essas perguntas de maneira bíblica. Né? Ainda sobre os aspectos da introdução do assunto, a gente viu no capítulo 8 que a arte, assim como várias outras esferas, fazem parte aí da ordem criacional, fazem parte da criação de Deus. Né? A nossa criatividade é um reflexo de um Deus criador. Né? Ainda mais para quem estuda a fisiologia humana, para quem estuda principalmente a biologia vegetal, a biologia animal, percebe na criação o reflexo de um Deus criativo, né? Tendo em vista a diversidade da fauna, a diversidade da flora, se a gente olhar para o universo, né? E se a gente olhar para vários outros ramos, né, da ciência, da astrologia, da física, a gente vai perceber o quanto a criação revela o aspecto e o atributo criativo de Deus. Né? A arte é uma forma de desenvolver as potencialidades da criação, e quanto mais a gente se aprofunda nisso, né, no conhecimento, nesses ramos do conhecimento, a gente percebe o quanto a arte é uma maneira de percebermos, né, o aspecto criativo de Deus em toda a sua criação. Enquanto a beleza é inerente à criação, a arte representa uma articulação estética do homem expressando essa beleza. Não criamos a beleza, né? O homem não cria a beleza, apenas evidencia a beleza que já está posta aí na criação de Deus. O Weber traz no livro, inclusive, alguns exemplos, né, de profissões que demonstram muito isso. Né? O fotógrafo, com suas técnicas, né, de fotografia, ele evidencia a beleza que já está, né, posta, né, naquele ambiente, naquele cenário. O artesão, o decorador, o arquiteto, né, utilizando de materiais, de técnicas e de vários outros recursos, né, da sua profissão, evidenciam a beleza que já foi criada, né, uma beleza que já está naquilo que foi criado por Deus, né, na natureza e em toda a sua criação.
E é importante, antes de aprofundarmos a nossa discussão a respeito do assunto, levarmos em consideração que a gente está falando de arte num contexto pós-queda, né? Considera também o conceito da graça comum. Considerando a queda, é importante a gente lembrar que, embora a gente tenha habilidades e senso estético para apreciar a arte, para classificar ou para avaliar a arte, a nossa percepção de beleza é afetada pela queda, totalmente afetada. E o nosso coração se revolta, né, contra o Criador. Naturalmente, o nosso coração já é um coração endurecido, um coração revoltado contra o Criador. Por isso, geralmente, o ser humano e a humanidade tende a chamar de belo aquilo que é feio e chamar, muitas vezes, de feio aquilo que é belo, aquilo que foi construído por Deus. E considerando também a graça comum, é importante a gente lembrar que todos os seres humanos, pelo menos um pouco de talento, receberam para desenvolver ou para aplicar algum tipo de arte, inclusive o ímpio, né? Embora o ímpio não reconheça que esse dom, que esse talento, que essa habilidade venha de Deus, ele também recebe de Deus esses dons ou essas aptidões para expressar a arte, desenvolver a arte, né, e aplicá-la. Né? Entrando já no primeiro assunto aí da nossa agenda, é necessário falar a respeito da legitimidade da arte. A arte ela não precisa, né, de justificativa. O que a gente quer dizer com isso? O que o Weber está querendo dizer com isso, né, nesse capítulo do livro? Né? Eu acredito muito e concordo com ele de que a igreja, geralmente, ela não reconhece a arte como uma vocação legítima. Né? E falando assim de igreja, mais no contexto cristão evangélico, né? Dificilmente a gente encontra, né, comunidades ou igrejas que realmente valorizam a arte como ela deve ser valorizada, a não ser que seja a música. Né? Em muitas comunidades, um cristão que faz uma pintura de um quadro, né, chega para o pastor e pastor, eu estou glorificando e honrando a Deus através desse quadro, ou chega com uma poesia, enfim, e muitas vezes não é reconhecido, essa expressão de arte não é muito valorizada, né, dentro desse contexto, a não ser pela música, que a música já é algo muito natural, muito conectado, né, com a cultura cristã. Mas será que essa pouco valorização dos diversos e outros tipos de expressão de arte, será que isso significa realmente que a Bíblia reprova, né, essas outras, a relação do cristão com a arte, principalmente quando se diz respeito a esses outros modos, né, esses outros tipos de expressão de arte? O que a Bíblia fala a respeito, né, dessa relação do cristão com a arte? Bom, a gente tem várias referências que indicam que não. Muito pelo contrário, que a Bíblia reconhece e valoriza a arte, inclusive em outros aspectos, né, em outros tipos. A gente abrir, por exemplo, aí em Êxodo 31, de 1 a 5, né? Eu vou ler só o versículo 6, na verdade, né? Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. E quando ele fala aqui de habilidades, é aí no versículo 3, né, e 4, né? Habilidades, inteligência e conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. E aqui ele está falando da obra do tabernáculo. Né? Se a gente for também aí para Reis, 1 Reis 10, de 18 a 20, a gente vai perceber que fez mais o rei um grande trono de marfim, cobriu de ouro puríssimo. E aí, mais para frente, no versículo 20, né, na parte B, nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Então a gente percebe, assim como vários outros textos, né, a importância, o valor, né, o quanto era precioso, né, para Deus
na construção, nas obras, né, de construção do templo, o apreço, né, a qualidade, né, a especialidade, né, das pessoas e dos trabalhadores que recebiam de Deus essa habilidade específica para desenvolver esses trabalhos de arquitetura, de escultura, de construção, né, de edificação dessas construções, enfim. Em 2 Samuel a gente também percebe isso no poema de Davi. Esse é um texto um pouco mais extenso, fica a referência para você consultar, mas é evidente que a Bíblia aprova, reconhece e valoriza a arte também com esses outros tipos, né, de expressão. Prosseguindo, por que será que valorizamos tão pouco a arte, né? E lembrando do que a gente viu no capítulo 8, né, uma resposta a essa pergunta é que geralmente nós não valorizamos a arte como ela deve ou deveria ser valorizada por não compreendermos o senhorio e o governo de Cristo sobre toda a totalidade do ser humano e sobre toda a criação. Huckmacher, né, que foi aí um cristão reformado, ele encorajou a igreja a entender a esfera criacional, né, da arte. A arte não precisa ser chancelada, né, pela igreja, mas está, sim, sob o senhorio de Cristo. Ele acrescenta ainda que a arte não precisa ter uma função evangelística para honrar o Senhor. A boa arte, ou a arte feita com qualidade por si só, honra a Deus, mesmo que em alguns momentos seja feita pelo ímpio, que embora ele não reconheça, né? E quando a gente lembra do conceito de graça comum, embora o ímpio não reconheça, né, ou não glorifique a Deus, ou não tenha essa intenção, a boa arte por si só honra e glorifica a Deus pela sua excelência, pela sua qualidade. Levando em conta agora, já entrando no segundo ponto, né, na nossa agenda de hoje, vamos fazer um breve histórico aí sobre a história da arte, né, e resgatando aí alguns pontos importantes para a nossa reflexão. E a gente percebe que a arte, em primeiro lugar, ela precisa ser enxergada à luz da criação, da queda, da redenção e da consumação. A gente precisa levar em consideração todo esse grande quadro, né, para avaliarmos a arte ou para entendermos melhor o valor da arte. É importante lembrar que as habilidades artísticas, elas sim provêm de Deus, que distribui aos homens da maneira com que Ele quer, mais uma vez, inclusive aos ímpios. A gente percebe isso muito claro, né, na história, né, de Caim e de Abel, e percebe que Deus deixa claro, né, na Bíblia a referência de que deu a Caim e aos seus descendentes habilidades específicas, né, para a construção de instrumentos, né, construção de instrumentos ligados aí, né, à agricultura e ao trabalho, que não deu a Abel, né, e aos seus descendentes. Então, esse é um exemplo muito claro de que Deus distribui essas habilidades artísticas, né, essa sensibilidade para a arte, às pessoas de acordo com a vontade dele, embora muitas dessas pessoas não reconheçam, não glorifiquem, não tenham a intenção de glorificar a Deus com isso, né? A gente percebe também um ponto interessante de percebermos é que a aversão à idolatria, ela impediu que o calvinismo, não só o calvinismo, mas todo o movimento, né, de reforma e da igreja protestante, essa aversão à idolatria, de certa forma, impediu ou prejudicou, né, que o protestantismo desenvolvesse um estilo próprio, né, de arquitetura, né, ao contrário do catolicismo, que tem, né, essa forma, esse aspecto muito marcante, né, nas obras, né, das igrejas, que aí destrincharam por vários tipos, né, de arquiteturas diferentes dentro do catolicismo. O protestantismo não tem muito dessa marca, ou de um estilo próprio, né, de construção, de arquitetura e de arte, né, nesse sentido. Michael Horton, né, ele acrescenta que a reforma não se livrou da arte, né, só tomou o cuidado necessário
para que a arte idólatra fosse retirada do local de culto. Só que durante essa varredura, né, a arte acabou perdendo, né, o seu valor, né? É importante lembrar que a reforma libertou a arte da guarda da igreja, reconheceu a sua maioridade, mas a gente reconhece que essa versão à idolatria acabou prejudicando que o protestantismo desenvolvesse um estilo próprio de arquitetura, né? É importante, não tem como discutirmos ou falarmos sobre a arte sem percebermos esses aspectos mais contemporâneos e mais recentes sobre a arte. E na arte moderna a gente percebe, e os autores, né, são muito unânimes em perceber e afirmar e concordar que a arte moderna ela perdeu os referenciais da realidade, como afirma aí o Schaeffer. O Huckmacher acrescenta que a arte moderna perdeu totalmente os valores, né, absolutos. Seus vários movimentos culminaram na deturpação da humanidade, e a Nancy Pierce acrescenta aí que a arte moderna passou por um processo gradual de secularização, né? Dessa perda dos referenciais da realidade, dessa perda dos valores absolutos, né? E é importante lembrarmos também que toda arte, nenhuma expressão de arte, ela é totalmente neutra, né? Toda arte, todo tipo de expressão de arte, ela oferece, de certa forma, uma interpretação da realidade. Uma das funções, né, um dos papéis da arte é nos aproximar da realidade, é retratar a realidade de um ponto de vista a fim de aproximar o seu leitor, o seu ouvinte, o seu espectador, aproximá-lo da realidade, né? E além disso, no entanto, essa perda de referenciais cristãos resulta em uma arte moderna questionável, ou seja, o cristão precisa sim questionar a arte moderna, precisa sim olhar para a arte com senso crítico, né, a fim de identificar, né, a fim de levantar esses pontos, né, essas perdas de referência, essas perdas, né, de valores absolutos, né, que não são coerentes de fato com a fé cristã, que possui, né, os seus valores muito bem definidos, né, na palavra de Deus, na revelação da palavra de Deus. Por fim, a questão que fica, se a gente perdeu, né, esses referenciais na arte, como é que o cristão pode, de fato, apreciar uma boa arte, né? Quais são os critérios que um cristão pode utilizar para avaliar ou para apreciar uma boa arte? E aí a gente entra já no terceiro ponto aí da nossa reflexão, da nossa agenda, né? Critérios para uma boa avaliação artística. E antes de mais nada, a gente começa aqui com uma frase aí do Huckmacher: a qualidade é a primeira norma de arte, mas sua norma última é a verdade e o amor, o enriquecimento da vida humana, o aprofundamento da nossa visão. E aí em seguida o Weber faz um resgate aí dos principais critérios, né, de como o cristão pode apreciar a arte, tanto do Huckmacher quanto do Schaeffer. E a gente percebe muitas semelhanças, né, entre eles. Huckmacher, quando ele fala de talento, né, ele está falando de algo recebido, né, uma habilidade natural, um presente de fato recebido do Criador. Quando ele fala em inteligência, é a inteligência de saber analisar a situação e expressá-la de forma correta. Caráter, né? A boa arte é aquela que não visa o lucro, popularidade ou aceitação, né? E aqui a gente já exclui uma boa galera de todos esses artistas que estão, de muitos desses artistas que estão
na mídia, né, tanto do meio evangélico quanto do meio secular, muita, né, dessa arte tem muito esse objetivo de mercado, de geração de lucro, a conquistar a popularidade, a aceitação popular. Então nem sempre a boa arte pode ser avaliada nesse sentido. E o Huckmacher também fala de aplicação, que é saber dominar a arte, que é saber aplicar a arte, executar a arte. O Schaeffer, ele usa aí algumas outras expressões, algumas para falar a mesma coisa. Ele usa também que os padrões para julgar a arte é a qualidade técnica, né? Podemos reconhecer o artista mesmo que a gente não concorde com a sua cosmovisão. A validade, né, do trabalho, ele fala no sentido que a arte realmente expressa a cosmovisão, que a questão que tem que ficar será que essa arte realmente expressa a cosmovisão do artista ou é uma arte simplesmente mais comercial, simplesmente ou meramente comercial? Conteúdo intelectual, né, está muito ligado à inteligência que o Huckmacher falou. O conteúdo intelectual analisa a cosmovisão que está sendo comunicada, né? E, por fim, adequação do veículo com a mensagem. Lembrando que a mensagem ela precisa, sim, de certa forma, estar vinculada ou estar coerente com o veículo, ou com o estilo ao qual ela está sendo comunicada, né? Seria muito estranho a gente ouvir músicas, né, de protesto, que geralmente estão muito ligadas ao estilo do rap, né? Ouvir músicas de protesto numa roupagem, num estilo de música clássica, né? Não faria sentido algum, visto que essas músicas de protesto, né, de denúncia ou de apresentação de uma realidade, em alguns momentos bastante difícil, geralmente está ligada ao estilo do rap, né? E quando a gente fala em estilo, né, falando agora em estilo, nem sempre, né, é fácil perceber, né, se um estilo é ou não é agradável a Deus, né? No entanto, nem todo estilo é apropriado à adoração, e a gente vai falar um pouco mais a respeito disso, né? Nosso referencial de fé precisa ter ousadia de interpretar e criticar a arte. Lembra do que a gente falou, né, de que a arte moderna ela perdeu alguns referenciais, né, e passou por um processo de intensa secularização, né? Por isso é fundamental que o cristão faça esse exercício de sempre apreciar ou avaliar a arte de maneira bastante crítica, né? Lembrando que a beleza vem de Deus, por isso devemos ter essa sabedoria bíblica, né, para apreciar aquilo que reflete o que é belo, né? E quanto ao estilo, né, falando mais agora do estilo, será que existe algum estilo que é mais ou menos agradável a Deus? Bom, reforçando, né, nem sempre é fácil, né, a gente perceber se um estilo realmente agrada ou não a Deus, mas nem todos os estilos são adequados à adoração. Então essa que tem que ser a questão, né? Será que faz sentido usar esse tipo de expressão de arte na adoração a Deus ou no culto público de celebração a Deus? Precisamos sim, mais uma vez, né, da sabedoria bíblica para discernir quais estilos podem ou não ser convenientes ou mais adequados na adoração, né? E partindo disso, né, a pergunta que fica é como usar a sabedoria bíblica para apreciar a arte. E aí a gente já caminha para o final, né, da nossa reflexão, e aqui no final o Weber ele destaca 2 pontos, né, que a gente tira de toda essa reflexão e respondendo em resposta, né, já a essa pergunta. A primeira é que nem todo tipo de arte sacra, ou arte sagrada, ou arte realizada diretamente para Deus, ela é boa, né? Então isso já quebra algumas
paradigmas, né? Algumas formas de pensar que geralmente acabam se instalando na nossa mente, na nossa maneira de pensar. Nem todo tipo de arte sacra é realmente boa, lembrando dos critérios, né, que a gente acabou de mencionar, de discutir aí sobre como um cristão pode avaliar a arte. Inclusive, Michael Horton, né, ele critica muito os hinos contemporâneos, né, as músicas cantadas, muitas delas cantadas no meio evangélico contemporâneo, principalmente por dois motivos. O primeiro é que despreza muito o passado, ou despreza muito o histórico, ou até mesmo despreza muito os registros bíblicos e, por consequência disso, acaba muitas vezes mostrando uma certa ignorância teológica. Não é à toa que nós precisamos ter muito e muito cuidado, né, na escolha, né, das músicas, das letras das músicas, o que nós louvamos a Deus, seja na igreja, seja fora dela, na nossa própria casa, né, nas nossas próprias músicas que nós cristãs que nós estamos acostumados a consumir. Então é muito importante que o cristão tenha esse olhar crítico, né, para analisar, inclusive nas músicas cristãs, para ver se ele não está cantando ou não está ouvindo alguma bobagem, e com certeza muito dessa música que a gente ouve, ou que estão, né, no mercado, né, ou que estão presentes, né, e são consumidas em massa no contexto evangélico, muitas delas, se a gente fizer uma análise crítica, né, a gente vai perceber muitos erros, né, teológicos, né, ou afirmações incoerentes, né, com o ensino bíblico. Tá? E aqui a gente tem no C.S. Lewis, né, e o Weber fala muito bem disso, um dos poucos exemplos, né, de um escritor, né, cristão que conseguiu cativar, que conseguiu atrair a atenção até de um público que não é cristão por meio da sua literatura, né? Por meio de uma ficção que ele criou, que ele desenvolveu em cima de uma estrutura bíblica, né? Ele construiu uma história, uma narrativa, personagens e elementos que fazem uma alusão direta, né, ao cristianismo, à criação, ao cuidado, né, de Deus com a criação, as relações, né, entre as pessoas, e faz alusões diretas à obra de Cristo, à pessoa de Cristo. Eu tenho, inclusive, aqui o exemplar, né, dos livros, né, das Crônicas de Nárnia, ainda não li todos, mas é impressionante, né? Se você tiver a oportunidade também de ter acesso, de ler, né, as Crônicas de Nárnia, você vai perceber e vai conseguir aproveitar muitos e muitos outros detalhes, né, que não foram possíveis, né, de ser cobertos pelos filmes, né, que foram gravados com base, né, nas Crônicas de Nárnia. Então, tá aí uma dica, se você quiser aprofundar ou conhecer mais da riqueza desses detalhes, vale a pena esse desafio, esse convite a fazer a leitura. E C.S. Lewis é um escritor fantástico, né, e tem nas Crônicas de Nárnia das suas grandes e mais espetaculares das suas obras, né? E o segundo ponto ainda que agradáveis a Deus, nem toda expressão artística é adequada para o culto, né? Para o culto público, né? Ainda que toda arte deve ser feita para honrar a Deus, nem todo tipo de arte deve fazer parte, né, do culto, né? Mesmo que a música faça parte do culto, até mesmo a música, né, nem todo tipo de música é adequado para o culto, lembrando do que a gente falou, do que o Schaeffer falou, né, do estilo, né, de que a mensagem precisa estar conectada ao estilo. O estilo, né, da expressão de arte, ele tem a sua função, ele tem o seu papel, ele tem uma participação, né,
nisso tudo. Então, o conteúdo ele precisa sim estar atrelado ao estilo, né? E se a gente, para quem é músico, né, ou para quem já estudou teoria musical, sabe que músicas em tonalidades menores, né, geralmente elas provocam, né, um sentimento, ou expressam, né, uma certa melancolia, uma certa serenidade. Então não faz sentido cantar letras, né, fazer uma música, né, falando sobre alegria ou falando sobre aspectos, né, alegres numa música de tonalidade menor, né? Não faz sentido, né? O Salmo 51, por exemplo, combina muito mais com um ritmo sereno, né, com um ritmo tranquilo, uma tonalidade menor, do que com o samba, que muitas vezes o samba nesse sentido mais alegre, nesse sentido mais espontâneo. Então não faz sentido. A música popular brasileira, inclusive, tem muito desses aspectos de uma música mais alegre, mais espontânea, mais expansiva, e que alguns, dependendo da letra, não faz sentido, né, e não tem conexão, né? Por fim, né, essas são as conclusões, e aqui a gente chega ao final aí do estudo do capítulo 12, e a aplicação que fica, né, para nós, ou a oração que a gente deve fazer ao final desse estudo, é simplesmente essa, né? Pedir e clamar a Deus para que nos ajude, né, a avaliarmos e apreciarmos uma boa arte, né, a escolhermos uma arte boa, uma arte de qualidade, né? A oração que fica é essa: Deus nos ensina a apreciarmos ou avaliarmos a arte de acordo com os critérios da sabedoria bíblica, né? Nos ensina a usar da sabedoria bíblica para apreciarmos a arte que a gente consome, a arte que a gente escuta, a arte que a gente produz, né? Muitas vezes, e essa fica a aplicação para nós hoje, né? Eu convido você, inclusive, a aproveitar, né, esse momento e fazer, né, essa oração em cima daquilo que a gente estudou, em cima daquilo que a gente discutiu, e eu fico à disposição, né, de vocês, assim como o Jefferson, assim como o Danilo, de continuar conversando, debatendo sobre isso. Eu fico super à disposição de vocês, né? Caso tenha ficado alguma dúvida, ou tenha ainda algum assunto do que a gente tem tratado aqui, que tenha ficado aí de reflexão, que você tenha sentido ou que você não entendeu direito, ficamos totalmente à disposição de vocês para a gente aprofundar, né, o nosso conhecimento nesse assunto, lembrando do nosso propósito, né? Fique firme nesse propósito, né, desse ano, de construirmos juntos, né, uma cosmovisão reformada, uma cosmovisão bíblica, né? Um grande abraço a você, a toda a sua família. Fique com Deus, uma boa semana e até a próxima. Grande abraço.